Olá, meu povo, mais uma noite estou aqui e gostaria de falar hoje com vocês um pouco sobre uma história muito interessante que aconteceu na época primitiva, na época de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava andando ali com os discípulos. E em Lucas 9, versículo 46 diz assim, ó: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Essa discussão foi entre os discípulos. Eles queriam saber quem era o melhor, quem era o maior entre eles. Mas Jesus, sabendo o que lhe passava no coração, tomou uma criança e colocou junto a si. E lhe disse: quem recebe essa criança em meu nome, a mim me recebe. A quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for menor de todos, esse que é grande no céu. Meus queridos e queridas, esse texto é um texto muito interessante que dá para a gente tirar algumas conclusões legais. As coisas que tem na palavra de Deus, que tem na Bíblia, são todas interessantes. São todas que nós podemos tirar alguns exemplos para nossas vidas. E essa discussão aqui dos discípulos, primeiro vamos entender quem eram os discípulos. Os discípulos eram pessoas que andavam com Jesus Cristo, ou seja, os discípulos eles seguiam a Jesus. Foi a primeira igreja constituída com Jesus aqui. Foi os seus discípulos, seus 12 discípulos. Mas mesmo sendo seguidores de Jesus, mesmo estando com Jesus, e ainda tinha esse tipo de discussão. Quem era o melhor? Quem era o mais poderoso? Quantos de nós não queremos ser o melhor? Hoje, o mundo ele prega o seguinte: para você viver no mundo, você tem que ser o melhor. Eu lembro que eu tinha um professor de empreendimentos que ele falava o seguinte: ele falava, olha, seja o melhor em tudo que você fizer. Errado não é, eu não estou falando que isso é errado. Você tem que almejar as coisas boas, né? Fazer uma boa faculdade, almejar um bom trabalho. Você tem que tentar ter uma vida boa aqui na Terra. Mas isso não pode ultrapassar a sua vida com Deus, a minha vida com Deus. E isso era o que estava acontecendo com os discípulos. Eles queriam saber que quem era o melhor entre eles, e Jesus não estava preocupado com aquilo. O que Jesus queria era que eles levassem o evangelho dele, que ele ia morrer, ia ressuscitar, que ele ia voltar novamente para buscar todos nós, meus queridos. E Jesus agora pega uma criança e fala bem assim, olha, aquele que se tornar como uma criança, esse sim é digno de mim. Mudando um pouco as palavras. Mas aí que está. Por que uma criança? Muitos dizem que uma criança, elas brigam e depois, no mesmo momento ali, estão felizes de novo uma com a outra, não leva rancor para casa. Também. Mas o que Jesus queria mostrar ali, se a gente for olhar nesse contexto, a dependência de uma criança para com seus pais. Ou seja, se você pega uma criancinha, imagine uma criança aí de 2 anos, coloca uma criança em uma mata, com fogo, com comida, com tudo, e essa criança vai passar poucos dias, porque ela depende de um ser maior. Agora, se você colocar um homem dentro de uma mata, um homem já com seus 17, 18 anos, e aí já vai, e colocar ele ali com a mata também, com fogo, com mantimentos, com tudo, ele vai viver por muito tempo, enquanto ele tiver o seu mantimento. Porque ele depende dele mesmo, mas uma criança depende de um ser maior. Meu querido, quando Jesus falou que precisamos se tornar como uma criança, ele quis dizer o seguinte: olha, você, eu, precisamos ser como criança. Precisamos ser como uma criança que depende do Pai. Ou seja, nós dependemos unicamente de Deus. Precisamos estar dependendo de Deus. Aquele que depende de Deus vai ser grande no reino dos céus, porque vai ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos, meus queridos, em tudo que formos fazer, colocar Deus em primeiro lugar. Porque nós não somos nada. A nossa suficiência, nós como ser humano, a Bíblia diz que nós somos um trapo de imundícia, né? Mas graças a Deus que Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou para te dar a vida eterna. Então aceite Jesus como teu Salvador, pessoal. Que Deus possa a cada dia, meu querido, estar te abençoando. E lembrando, agradecer as pessoas aí do Facebook, né? Que eu coloquei aquelas questões lá e vocês todos responderam, e depois a gente teve um bate-papo legal sobre o que é pecado.
que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, tá bom? Que a cada dia possamos estar mais perto de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós.